Na aula de hoje nós vamos falar da fração molar representada pela letra X. A fração molar é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols da solução. Vamos mais uma vez recapitular quem é o soluto, quem é o solvente, quem é a solução. O soluto é a menor porção de uma mistura, o solvente é a parte predominante da mistura e a solução é o total de soluto mais solvente. Então, por exemplo, imagina uma jarra de água misturado com uma colher de sal. O sal vai ser o soluto, ele é a menor porção da mistura. A água vai ser o solvente, é a parte predominante da mistura. E a solução vai ser o total de água mais sal, soluto mais solvente, tá bom? Então, a fração molar, ela vai ser o quociente em mols da quantidade de soluto e a quantidade total de mols da solução. Matematicamente, o que é que nós temos? X1 é igual a N1 dividido por N2 mais N1. Olha só, o N1 é a quantidade em mol do soluto. Lembra que sempre que, na expressão matemática do estudo das soluções, sempre que eles estiverem acompanhados do índice 1, está se referindo do soluto. Então, N1 é a quantidade em mols do soluto. M1, massa do soluto. V1, volume do soluto. Então, sempre que a expressão matemática estiver acompanhada do índice 1, se trata do soluto. E quando estiver acompanhado do índice 2, se trata do solvente. Por exemplo, N2 é a quantidade em mol do solvente. Se fosse M2, massa do solvente, V2, volume do solvente, tá bom? E assim sucessivamente. Quando não está acompanhado de nenhum índice, nem do 1, nem do 2, se trata da solução total, tá bom? Então, aqui na fração molar, nós temos matematicamente o X1 igual ao N1, que é a quantidade em mol do soluto, dividido por N2 mais N1. Lembra que a solução é soluto mais solvente. Então, o N2 mais N1 vai formar a quantidade em mols da solução, tá bom? Isso para encontrar o X1, que se refere ao soluto. Para encontrar o X2, que se refere ao solvente. N2 dividido por N2 mais N1. N2 mais N1, que vai ser a quantidade total de mols da solução, tá bom? Então, basicamente, você vai pegar a quantidade em mols do soluto e dividir pela quantidade em mols da solução. Só que, o que é que acontece? Você sabe que, às vezes, a questão vai fornecer a quantidade em mols do soluto, vai fornecer a quantidade em mols do solvente. Às vezes, ela pode fornecer a quantidade em mols da solução, tá bom? Mas, às vezes, ela não vai fornecer assim de forma muito fácil. Ela vai fornecer os dados para você encontrar essa quantidade em mols. E como que você vai encontrar essa quantidade em mols? Através dessa simples fórmula matemática. Olha só, N1, que é a quantidade em mols do soluto, é igual a M1, que é a massa do soluto. A questão vai fornecer, por exemplo, 50 gramas de açúcar. 50 gramas é o nosso M1, tá bom? Dividido por M maiúsculo 1, que é a massa molar. A massa molar se trata de quantas gramas possuem um mol daquela substância. A gente vai já resolver um exemplo para facilitar, mas se você não conhece esses conceitos de mol, de massa molar, de como resolver essas fórmulas referente ao mol, eu recomendo que você assista uma das nossas videoaulas anteriores. Vai estar no card, vai estar na descrição do vídeo, porque ela é muito importante para que você possa compreender melhor a questão da fração molar, tá bom? Então, esse é o nosso N1. O nosso N2, que é a quantidade em mols do solvente, você vai dividir o M2, que é a massa do solvente, dividido pela massa molar do solvente, tá bom? Então, vamos primeiro resolver um exemplo bem simples, para depois a gente passar para um pouquinho mais difícil, tá bom? Olha só, imagina aqui numa solução que ela possui 2 mol de soluto e 6 mol de solvente, tá bom? Essa aqui é bem facinho porque ela já deu os valores em mol. Então, olha só, o que você vai fazer? Para encontrar o X1, você vai fazer o N1 dividido por N2 mais N1. E esse N2 mais esse N1, ele pode simplesmente ser substituído por N. Lembra que quando não tem índice nenhum, se trata da solução. Então, N2 mais N1, soluto mais solvente, não vai formar a solução? Sim, então ele pode ser substituído por N, tá bom? Como que vai ficar o X1? O N1 é 2 mol de soluto, né? N1 é 2.
E o N? O N tem um total de 8 mols. Então, 6 mais 2 vai dar 8. Quanto que vai dar aqui? Aqui nós temos 0,25, tá bom? Esse é o X1, que é a fração molar do soluto. Agora, vamos calcular o X2, que se trata do solvente. Então, o X2, ele é o N2 dividido por N. Quanto que é o N2? 6 mol. E quanto que é o N? Vai dar um total aqui de 8 mols. Então, 6 dividido para 8 vai ser igual a 0,75. É importante você lembrar que a soma da fração molar do solvente mais a fração molar do soluto tem que ser igual a 1. Então, olha só, o X1 mais o X2. Esses dois resultados aqui tem que ser igual a 1. 25 mais 75 não dá 1? Ele dá 1. Então, se der um resultado diferente de 1, é porque alguma coisa aqui está errada, tá bom? Vou apagar o quadro e a gente vai resolver um exemplo um pouco mais difícil. Então, olha só o que diz a questão. Uma solução contém 230 gramas de álcool comum e 360 gramas de água. Calcule as frações molares do álcool e da água. Então, olha só. Primeiramente, quando você observa a questão, você logo percebe quem é o soluto, quem é o solvente. O álcool comum possui 230 gramas, ele está em menor quantidade, enquanto que a água possui 360 gramas, ela está em maior quantidade. Então, a água é o solvente e o álcool é o soluto, tá bom? A questão forneceu as massas atômicas de cada átomo que estão participando das substâncias. Então, primeiramente, vamos calcular qual é a massa molar das moléculas que estão participando da mistura, tá bom? Então, ele forneceu aqui a fórmula molecular do álcool comum e a fórmula molecular da água, tá bom? Vamos começar pelo álcool comum. O álcool comum possui C2H5OH. Então, olha só, nessa molécula possui 2 átomos de carbono, possui 6 átomos de hidrogênio, 5 aqui mais 1 aqui, e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, qual que é a massa atômica do carbono? É igual a 12. 12 é a massa de um átomo de carbono. Porém, na molécula possui 2 átomos de carbono. Vai ser igual a 24 gramas, tá bom? Hidrogênio, qual que é a massa do hidrogênio? É 1 grama. 1 grama é a massa de um átomo de hidrogênio. Porém, na fórmula possui 6 átomos de hidrogênio. Então, vai ser igual a 6. E o oxigênio, massa igual a 16, ele está sozinho, não precisa multiplicar por nada. Somando a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, vai dar aqui um total de 46 gramas. Essa é a massa molar do álcool comum, tá bom? Agora vamos calcular da água. A água, H2O. Quantos átomos de hidrogênio? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, o hidrogênio vai ser igual a 2, o total, e o oxigênio possui 16 gramas. Fazendo a soma do oxigênio mais hidrogênio, nós temos aqui, então, 18 gramas. Então, 18 gramas é a massa molar da água. 46 gramas é a massa molar do álcool comum, tá bom? Agora, a gente vai pegar essas informações. Esse daqui é o M1, que é a massa molar do soluto. E esse daqui é o M2, que é a massa molar do solvente, tá bom? Então, nós vamos utilizar esses dois valores para aplicar aqui na fórmula para encontrar a quantidade em mols de soluto e a quantidade em mols do solvente, tá bom? Então, vamos para cá. Como é que a gente faz para encontrar o N1? O N1 é igual a M1 dividido para M1 dividido para massa molar do soluto também, tá? Vai ser igual a... Quanto que é o N1? O N1 é igual a 230 gramas, que é a quantidade em massa, em grama, do soluto, tá bom? Então, nós temos aqui 230 gramas.
Quanto que é a massa molar do soluto? A massa molar do soluto foi o que nós encontramos aqui, 46 gramas, tá bom? Então, nós temos aqui 46 gramas. Essa divisão vai ser igual a 5, que vai ser aqui os nossos 5 mol de soluto, tá bom? Agora, o que a gente faz para encontrar o N2? A gente faz a mesma coisa, só que com os dados do solvente, tá bom? Então, N2 é igual... Vou até aproveitar essa mesma fórmula aqui, já está escrito aqui. N2 é igual a M2 sobre massa molar do solvente, tá bom? Quem é o M2? O M2 é 360 gramas, que foi quanto a questão forneceu, tá bom? Então, M2 é igual a 360 gramas. E quanto que é a massa molar do solvente? É o que nós encontramos aqui, 18 gramas, que é a massa de 1 mol de água, tá bom? 18 gramas. Esse resultado aqui vai dar igual a 20 mol. Estou escrevendo meio de mau jeito aqui, mas dá para entender, né? Então, N1 é igual a 5 mol. N2 é igual a 20 mol. Encontramos o N1, encontramos o N2, agora a gente vai resolver a fração molar, que é o nosso X1. Tá virando uma bagunça aqui, né? Vou ter que apagar o lado daqui. Certo, então X1 é igual a N1 dividido para N2 mais N1, tá bom? Quanto que é o N1? O N1 é 5 mol. Quanto que é o N2? O N2 é 20 mol. E quanto que é o N1 de novo? 5 mol. Então, vai ficar 5 dividido para 25, que é igual a 0,2, tá bom? Agora, vamos calcular o X2. O X2, ele é o N2 dividido para N2 mais N1. N1. Quanto que é o N2? O N2 é 20 mol. Quanto que é o N1? O N1 é 5 mol. Mais N2, que dá 20. Nós temos aqui 20 dividido para 25, que é igual a 0,8, tá bom? Uma forma de você perceber se esse resultado está certo ou errado, você soma o X1 mais o X2. Esses dois aqui tem que dar igual a 1. Então, 0,2 mais 0,8 é 1. Então, o resultado está correto, tá bom? Se não der um resultado igual a 1, é porque alguma coisa está errada, tá bom? Então, essa é a fração molar. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.